Amém. Vamos ler Provérbios capítulo 27. Glória a Deus. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza ou as riquezas não duram para sempre, mas a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Amém. A palavra de hoje em Provérbios capítulo 27 é que a sabedoria de Deus gera humildade em nosso coração. A sabedoria de Deus gera humildade. Quanto mais sabedoria de Deus, sabedoria do alto, mais nós vamos nos tornando humildes. Até porque a sabedoria, nós temos falado isso em alguns momentos, a sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, se humilhar é você experimentar a natureza de Jesus na tua identidade, no teu caráter. Se humilhar ou ser humilde é imitar Jesus. Se humilhar é a gente recusar defender a nossa imagem, que é uma tendência natural da nossa carne, recusar defender a nossa imagem. E ser humilde vai construir uma defesa espiritual na nossa alma contra muitos males. A humildade constrói uma defesa espiritual contra disputas que às vezes temos, competição, ofensa, porque quando a gente se sente muito ofendido, isso é uma marca do orgulho em nós. A humildade vai produzir em nós uma proteção espiritual contra irritações que roubam a nossa paz. Humildade é imitar Jesus e é uma virtude preciosa que guarda a nossa alma, que nos liberta dessa busca, às vezes, de reconhecimento, de autopromoção, de buscar a honra dos homens, que o Senhor Jesus nos fala no Evangelho de João, quando ele diz que nós não podemos buscar a glória uns dos outros. E quando a gente olha para Provérbios capítulo 27, a gente percebe os conselhos de Deus, da sabedoria de Deus para vencermos
A humildade. Em primeiro lugar, eu preciso ter humildade para saber esperar o dia de amanhã. É humildade. A pessoa que fica muito ansiosa, querendo controlar o amanhã, isso é uma manifestação do orgulho humano. E aí no versículo 1, Provérbios 27, fala: não te glories no dia de amanhã, porque você não sabe o que trará à luz. Jesus fala isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Tiago, na carta que ele escreve, que é muito similar ao Sermão do Monte, e que são similares a Provérbios, também diz que aquele que fica dizendo que amanhã fará isso ou aquilo, ele está agindo por presunção, por orgulho. Nós precisamos aprender a depender do Senhor e descansar naquilo que vai vir amanhã. O Senhor Jesus falou: basta o dia o seu próprio mal, e nós devemos confiar nele nisso. E aí, em segundo lugar, a humildade, a sabedoria produz humildade para eu valorizar a família e as pessoas que estão perto de mim. Várias vezes no texto vai falar sobre isso, mas eu quero destacar o versículo 8, que diz assim: qual ave que vagueia longe do ninho, esse é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Muitas pessoas, e na cultura hoje extremamente bombardeada pelo mundanismo, por essa ideologia predominante hoje, tentando desconfigurar os lares ou a família como a célula principal na nossa vida, as pessoas estão cada dia mais valorizando menos a família. E o texto fala: cuidado com isso. Nós precisamos ser humildes para dar valor a quem está perto da gente, os nossos familiares. Aí fala sobre vizinhos, sobre pessoas perto. Tem pessoas que elas conseguem tratar bem as pessoas de longe, às vezes amigos até virtuais, mas não conseguem amar e ter carinho e respeito e valorizar quem está perto. Às vezes porque nós conhecemos os defeitos, às vezes porque nós sabemos as limitações, mas tudo isso é orgulho nosso. A humildade deveria nos fazer reconhecer que se Deus nos plantou e nos gerou numa família e nos colocou para morar em determinado lugar, é porque Deus quer que a gente seja bênção ali, e seja abençoado ali, e valorize as pessoas de perto, sobretudo a família. Valorize seus pais, valorize, honre sua mãe. Provérbios, a sabedoria de Deus vai nos ensinar muito sobre isso, em muitos momentos. No versículo 10 fala: não abandones teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então, tratar bem as pessoas perto da gente, porque podemos precisar e podemos abençoar e revelar Jesus. Como eu posso amar alguém de longe se eu não amo alguém de perto? Nós temos entendido a visão missionária, o chamado missionário, a gente tem entendido isso como uma voz de Deus cada dia mais forte para a igreja nesses últimos anos e últimas décadas. Mas se eu não tenho amor suficiente para atravessar a minha rua, para abençoar e evangelizar alguém, como eu posso querer atravessar uma fronteira, uma nação, para abençoar pessoas que estão longe? É engano. Jesus, no 1 João, fala que se eu não amo o irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Imagina, eu preciso amar quem eu estou vendo de perto. Quando fala de amar ao próximo, o próximo é aquele que está mais próximo da gente, que está passando por nós todos os dias. Em terceiro lugar, a humildade me faz também ouvir conselhos. O versículo 5 vai falar sobre isso: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Às vezes não gostamos de ser repreendidos, isso é orgulho. Orgulho, a gente não gosta de ser repreendido. A gente conhece uma pessoa e quando a gente fala não para ela, ou quando a gente precisa corrigi-la. Às vezes temos relacionamentos que são razoáveis, são bons, mas quando precisamos corrigir, e algumas pessoas não gostam de corrigir para poder não ser mal interpretado, e é um outro tipo de orgulho, para manter uma boa imagem, de ser uma pessoa muito boa. É lógico que repreender tem que ser feito dentro do nível de aliança e com as palavras adequadas. Nós não somos juízes para sair repreendendo a todo mundo, mas nós precisamos aprender a ouvir conselhos, repreensões. Versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Como é bom, alguém que nos ama nos fala uma verdade que a gente precisa ouvir. É melhor do que o beijo de quem odeia. Pessoa que fica agradando. Há pessoas que não nos confrontam, mas por trás acabam ferindo, falando, criticando. É tão bom quando Deus nos dá um coração humilde para ouvir conselhos. A gente cresce muito. Quarto lugar, precisamos de humildade para fugir do mal.
Versículo 12: o prudente vê o mal e se esconde. Muitas pessoas que convivem em ambientes onde o mal está proliferando, onde o nome do Senhor é blasfemado, onde as tentações estão muito perto, elas dizem: eu posso viver assim porque eu não deixo que isso me influencie. Isso é orgulho, porque a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir de conversas vãs. A humildade me faz reconhecer que há situações que eu não devo participar, e quando aquilo me contamina ou aquilo blasfema contra o nome do Senhor. Em quinto lugar, eu preciso ser humilde para me deixar moldar pelos meus verdadeiros amigos, me deixar moldar. O versículo 17 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. Deus coloca pessoas perto da gente para nos lixar, para nos ajudar a crescer, ferro e ferro. Por isso que de vez em quando dói, machuca, mas alguns, quando começa atrito, eles se afastam, eles rompem amizades e formam novas amizades, para poder dizer que agora sim encontraram alguém que entende. Amado, nós precisamos nos deixar moldar através dos conflitos de amizade, que são naturais, às vezes até de erros que amigos cometem, mas que Deus quer tratar conosco, nos ensinar a amá-lo, a perdoar. Toda aliança, todo relacionamento tem um pequeno desgaste, que é renovado apenas quando a unção de Deus é derramada, que é compensado pelo óleo do Espírito. O óleo do Espírito vai tocando nesses lugares de atrito e vai gerando uma comunhão e uma aliança que é renovada. Casamento é assim, relacionamento é assim, comunhão em congregações, igreja é assim. Se não deixarmos o óleo do Espírito entrar, os atritos aumentam e não conseguimos conviver. Precisamos ser humildes para entender que até o erro do outro pode nos ensinar, e que às vezes nesse atrito nós precisamos ser moldados, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, e crescer dói. Por quê? Porque crescer envolve abrir mão de preconceitos, paradigmas, pensamentos que eu preciso deixar Deus moldar, ou seja, eu preciso quebrar o orgulho. E não é simples e não é fácil. Todos nós temos uma batalha diária contra o orgulho, porque o orgulho tem 1001 disfarces, ele vem de várias maneiras, e uma delas é essa: não se deixar moldar. A gente precisa aprender a tirar algo bom dos nossos desgastes de relacionamento. Há um livro que eu gosto muito, só o título dele já é muito sugestivo, que fala sobre casamento. O título do livro é Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. O autor diz que quando você casa, você diz: eu preciso de um cachorro para sugar e me abençoar, me fazer feliz. Só que aí você casa e descobre uma coisa: não tem cachorro, porque os dois são pulgas e os dois pensaram a mesma coisa. E aí você começa os atritos e as frustrações, os desapontamentos de perceber que o outro não é aquela imagem que a gente cria, né, que a psicologia explica muito. Mas nós precisamos casar não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Em Deuteronômio tem um texto que Deus diz que o homem e a mulher, quando casava, o homem ficava 1 ano sem trabalho, de férias, sendo sustentado ali, né, pela família, pelos familiares, 1 ano, e o texto diz: sabe para quê? Para fazer a esposa feliz, ou seja, para que ele faça a esposa feliz. E assim também é a esposa, procurar satisfazer o outro, no sentido de servir ao outro. Você encontra, mas por que a gente tem dificuldade com isso? Por causa do orgulho. O que mata o casamento? O orgulho. O que mata as amizades? O orgulho. Nós precisamos matar o orgulho. Nós costumamos dizer que Deus planejou o casamento para que esse relacionamento fosse realmente desafiador, para que através desses conflitos que são comuns, nós buscássemos mais o Senhor, nos quebrantássemos mais e nos tornássemos mais humildes. E aí a gente sempre diz, no casamento, ou você mata o orgulho, ou você mata o casamento. E todos os dias nós estamos nesse conflito, né, os casados. Em sexto lugar, eu preciso ter humildade para não me autoelogiar. O autoelogio, que às vezes nós fazemos sem perceber.
Várias vezes o texto vai falar sobre isso. O versículo 2 de Provérbios 27 diz: seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Muitas vezes, quem critica muito os outros, no fundo, ele está se autoelogiando. Porque ele diz: como que aquela pessoa fez aquilo? Olha o que aquele outro fez. Ele está dizendo: eu não faço, indiretamente. Toda crítica, indiretamente, é um autoelogio. Nós precisamos de humildade para parar de querer o tempo todo ouvir elogio e ficar triste quando ninguém diz parabéns, o que você fez. Buscar essa cobiça pelo reconhecimento das pessoas. Nós precisamos vencer isso dentro do nosso coração. Todos nós, em algum momento, temos uma luta quanto a isso. Então, vencer o autoelogio, que às vezes a gente fica buscando ou esperando. Mas também precisamos de humildade para saber ouvir elogio. O versículo 21 fala sobre isso. O versículo 21 diz que, como a prata ela é provada, né, como o ouro é provado no forno, o homem é provado pelos louvores que recebe. Nós precisamos aprender a ouvir elogio, sem, às vezes, aquela atitude também de resposta dura, né? Não precisa me elogiar, Deus é que tem que ser glorificado. Nós podemos agradecer e falar: louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi pastores que, quando alguém diz que palavra abençoada, ele falou: está repreendido, porque eu não quero nada de orgulho. O orgulho, ele é muito mais profundo. Nós precisamos saber ouvir elogio, sem se sentir soberbo, saber ouvir crítica, sem se sentir rebaixado. Isso é humildade de Jesus. E, em último lugar, a sabedoria de Deus nos dá humildade para saber esperar o tempo da colheita, saber esperar o tempo da recompensa. Se você olhar do versículo 23 em diante, vai falar sobre isso, de Provérbios 27. O 23 fala: procura conhecer o estado das ovelhas, ou seja, cuida do seu trabalho, cuida do seu dia a dia, não ficar paralisado, preguiçoso. Ele diz: conheça o estado das suas ovelhas. Versículo 24, as riquezas não duram para sempre, ou seja, continue trabalhando, plantando. O versículo 25 diz que depois que recolhe o feno, aí se recolhem as ervas nos montes, mostrando que a colheita vai vir no tempo certo, né? O versículo 26 fala: então os cordeiros te darão as vestes. Precisamos saber esse processo que Provérbios usa de maneira tão tremenda, de trabalhar sabendo esperar o tempo certo de você ter a colheita, ter a recompensa, colher os frutos. O versículo 18 fala sobre isso de maneira bem clara: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. Mas precisamos de humildade para saber esperar o tempo da colheita. Às vezes a gente quer trabalhar ou quer se esforçar e quer uma resposta rápida, e aí vamos nos frustrando quando não tem essa resposta. Tem pessoas que são fiéis a Deus, às vezes no dízimo, na oferta, e aí estão passando por momentos difíceis na vida financeira e começam até a questionar: será que vale a pena? Amado, a humildade me faz saber esperar o tempo da colheita e o tempo da recompensa. Às vezes a demora de Deus é uma provação para as nossas motivações. Quando as pessoas começam a desobedecer, a murmurar, porque não estão vendo a terra prometida, elas estão mostrando o coração delas. Nós precisamos ter sabedoria e humildade para saber esperar o tempo de Deus. Esperar é uma confiança que Deus está no controle de todas as coisas. É confiar no Senhor. O nosso chamado, então, concluindo, nosso chamado é para se concentrar em Jesus e imitar Jesus. E se concentrar em Jesus e imitar Jesus é ser humilde. Jesus falou: aprendei de mim. No Evangelho de Mateus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele disse: se você aprender de mim e tomar o meu jugo, você vai encontrar descanso para a vossa alma. É nessa revelação que o Senhor nos dá. E eu gosto muito de duas frases que eu quero concluir quando eu falo de orgulho. A primeira é uma do pastor Russell Shedd, Dr. Shedd, que já foi para a casa do Pai alguns meses atrás. Ele dizia que o orgulho é algo tão complicado que até quando a gente diz eu sou orgulhoso, parece que a gente está mentindo. A gente tem a sensação que estamos mentindo, porque no fundo nós não gostamos de admitir, né? E outra frase que eu gosto muito, eu não me lembro de quem eu ouvi, dizendo que só tem uma maneira de matar o nosso orgulho:
um encontro diário com a presença do Senhor Jesus. Um encontro diário com o Senhor Jesus vai matando o nosso orgulho todos os dias. Todos os dias nós precisamos de um encontro com a glória de Deus para mostrar a cada um de nós que nós dependemos da graça e da misericórdia dele todos os dias. O Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sabedoria para viver cada dia na presença dele. Amém.